Estamos de volta com o canal aberto desta semana, debatendo o que podemos fazer para melhorar o dia a dia da nossa cidade. O que você que está nos assistindo tem feito? Você participa de alguma dessas entidades? Do movimento hashtag Paz, por exemplo, que a Andréa coordena, do Pensando Novo Hamburgo, que o Marcos coordena e o Plácido já participou. Você é de alguma praça pública, você é parceiro dessa iniciativa? No primeiro bloco, a Andréa colocava que se mudou um pouco esse pensamento, né? Hoje, quando a gente vai ao enterro de um senhor aí de 75, 80 anos de idade, que presidiu uma grande empresa, no currículo dele a gente vê ali que foi presidente disso, presidente daquilo. Será que as novas gerações terão esse currículo invejável? Será que a gente vai poder ver isso? Esperamos que sim, né? Porque só tem no currículo isso quem se compromete e tem vontade de realizar algo, além das suas atividades profissionais, né? Eu entendo, Cláudio, que o mundo, na verdade, ele nos traz alguns conceitos, ele vai mudando, né, a forma de se pensar e vai nos colocando ideias, muitas vezes, negativas. Por exemplo, a gente estava falando no primeiro bloco dessa questão do envolvimento, da capacidade que as pessoas têm de se darem conta de que elas podem fazer mais, né, do que pagar impostos ou votar. Mas o mundo nos diz que a gente tem que ser egoístas. O mundo nos traz isso. Que a gente tem que se preocupar com os nossos problemas ou dos nossos, né? Os nossos redores, nossos familiares. Cada vez mais a gente vê casas com muros enormes, né? Pessoas se preocupando somente com o recurso que precisa pagar o seu plano de saúde, ou a sua vaga na escola particular, né? Enfim, o mundo ele vai nos ensinando que a gente precisa buscar o poder e que não importa em quem tu vai pisar ou quem tu vai prejudicar para chegar até o poder. Então, são conceitos que o mundo vai nos dando que vai, de fato, nos afastando do próximo. Ao invés de eu olhar para o próximo, ver como eu posso ajudar, me tornar uma pessoa mais solidária, o mundo me diz que eu tenho que fazer o contrário. Que eu só vou me dar bem na vida, que eu só vou ter a felicidade a partir do momento que eu tenho a minha satisfação. E não importa a satisfação do outro. Então, que bom que nós ainda temos pessoas aqui em Novo Hamburgo e na nossa região, no nosso país, que não pensam assim, que não se deixaram influenciar por esses conceitos, né? E que, pelo contrário, dedicam horas do seu tempo, dedicam recursos financeiros, dedicam o seu intelecto para buscar soluções para o todo, né? Então, muitas vezes a gente abre mão, às vezes eu, né, falando um pouquinho de mim, eu tenho 2 filhos, né? Eu sou uma profissional autônoma, eu vivo de honorários, né? Eu sou advogada. Então, imagina quanto tempo eu invisto num trabalho voluntário, né? Que eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar cuidando dos meus filhos, eu poderia estar tendo um tempo para mim, fazendo cabelo, ou enfim, né? O que a gente pode fazer. Mas eu escolhi por agir positivamente, porque eu sei que vale muito mais ver o sorriso de alguém que recebeu aquilo que tu, de coração, né, alcançou, do que a tua satisfação só pessoal. Então, André, eu tenho que me meter, porque é o momento. O que a André está falando é tão verdadeiro que eu tenho uma pergunta para ti. E para o Marcos também, né? Você é mais feliz agora fazendo esse trabalho, e é isso que as pessoas têm que entender, fazendo esse trabalho social, do que antes, quando você só ficava na sua... Embora vocês já sempre fizeram, né? Mas deve ter um momento na vida que não faziam esse trabalho social, não faziam essa atuação. Você é mais feliz agora ou antes? Para as pessoas entenderem de quão bom é fazer esse trabalho social. O Plácido sorriso. Só sorrisos. Sabe que essa questão, sabe que nós, como pessoas, todos são assim. A gente, quem não gosta de elogios e reconhecimento? Todos gostam em relação a isso. Na vida da gente é assim, né? A gente gosta de elogios e reconhecimentos por trabalhos executados. O trabalho voluntário, ele está realmente numa balança, né? Ele te faz muito bem e depende da crítica, ele te faz muito mal.
Porque, que nem a doutora Andréa comentou aqui, é um desprendimento. Tu te coloca à disposição num trabalho voluntário, tu faz, tu investe tempo, tu deixa de fazer os teus negócios para fazer isso, né? A gente tem que viajar, a gente tem que sair, a gente tem que trabalhar em relação a isso, tu tem que gastar para isso. Mas assim, eu faço um trabalho voluntário, tudo beleza. Não, mas tu tem telefone, tu tem gasolina, tu tem tempo, tu tem tudo isso. Então, tu está muito assim, realmente é um trabalho que te deixa muito feliz. Mas algumas pessoas, o que acontece com muitas pessoas? Elas estão envolvidas, de repente elas somem. Porque quando recebe realmente, às vezes, uma crítica, uma situação em cima do que tu vem executando ou vem fazendo, né? E a Andréa fez bem essas colocações da necessidade de estarmos juntos. Tu fez aquela colocação também dos impostos, né? Mas não basta mais pagar impostos. Depende, né? Com a alta taxa tributária que nós ganhamos hoje, isso tem, sim, uma participação. Por quê? Porque nos é vendido algo que diz o seguinte: pague teu imposto que tu tem saúde, segurança, educação e tal. Isso que eu falei, dessa velha forma de administrar, que tu poderia prometer isso quando a cidade tinha 50 mil habitantes. Quando ela tem hoje 260 mil habitantes, é um pouco diferente, né? Tu constrói uma escola, beleza, tu arruma parceiros, tu arruma tudo em relação a isso, tu consegue erguer, tu te mobiliza, tá? Mas quanto é que vai custar isso no mês a mês? Para tu construir uma obra, para tu construir algo, tu arruma parceiros, tá? Mas e o mês a mês? Quanto é que está custando isso? Quanto é que vai custar? Então, por isso que é a necessidade da participação da população num todo. Não só mais naquela questão, não, eu votei e acabou. Está votado, agora é... Não, tu tem que participar dessas questões que envolvem a cidade, te apoderar dessa cidade, do seu entorno, de ver isso. São casos na cidade que tu vai dizer assim, não, mas às vezes algumas pessoas usam a teoria da conspiração, porque está tudo acabado, está tudo triste. Não é assim. Respeite também a população, né? Me surpreende, às vezes são casos específicos, Nações Unidas, foi plantado árvores, beleza, está tudo plantadinho lá, né? E em seguida eu encontro um senhor caminhando, arrumando o que está amarradinho na árvore, arrumando as estacas, e ele está fazendo ali isso, ninguém mandou ele fazer. Ele identificou que aquilo é algo que ele quer deixar para a comunidade e está fazendo. Então, existe isso. E quando se fala nos aplicativos também, que foi o início da colocação, justamente também é isso, né? Às vezes os aplicativos, o trânsito está parado, está tudo trancado, e a sinaleira está desligada e tal, mas e alguém que esteja fazendo alguma coisa boa também? Será que não é um motivo de aplicativo? Sim. É o caso do Paz, né? O hashtag Paz, que está aqui com tudo. Será que às vezes as pessoas ficam batendo muito na coisa negativa? E isso vai nos absorvendo. É aquela história, né? Tu acorda de manhã, se duas pessoas olharem para ti e dizer, nossa, tu não dormiu bem, né? Tu tá com uma cara tão ruim, tu tá mal, tu vai ficar mal o resto do dia em relação a isso, né? Então, em relação a essas questões ali, né? Mas a ação que o Plácido comentou, né, Andréa, lá da escola, é bacana, é o trabalho que tu vinhas fazendo já quando era coordenador do Pensando Novo Hamburgo. Então, o Pensando Novo Hamburgo também é uma escola hoje, né? Tu conseguiu levar isso para dentro daquela questão. Agora eu te pergunto, isso é uma ação de governo ou é uma ação da comunidade que tem que ser? Tem que ser um plano do município, ser isso. Isso não vai se perder com o próximo governo? Essa ação que tu está fazendo em relação a isso, a adoção da praça, a melhorar a escola, os canteiros. Eu tenho muito medo que isso se perca, porque seja um plano de governo. Aí que as cidades perdem, entende? Quando há planos de governos e não um plano da cidade. É quase que um plano diretor isso, né? Deveria ser um plano diretor também a adoção de canteiros e praças. Nós temos muito medo em relação a isso, porque daí, nossa, um trabalho que está se fazendo agora, que tu vem fazendo, será que não vai se perder amanhã ou depois, numa troca de governo ou não? Sim. Marcos, bem colocado. Bom, sim, Marcos, que tu colocou já começa claro. a bacana. Mas aí, Marcos, aí entra as entidades como Pensando, como o Paz, de sentar com os novos governos ou com o atual, a gente não sabe o resultado das eleições, mas de sentar com os novos governos, né? Futuros, né? Futuros governos,
e dizerem, olha, isso funcionava e vamos... Porque aí entra realmente a parte das entidades, de colaborar com as administrações. Com as administrações, mas tu não acha que depois que uma coisa deu certo, nós temos que voltar daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, e retomar o mesmo tema de novo? Não teria que ser um tema novo? Não, a questão das adoções de praças é lei. Não tem como... É lei. Ela é um decreto do prefeito Tarcísio em 2012, então ela é uma lei. Ela não pode, só pode ser mudada pela Câmara. Independente de quem for o próximo governo, ele continua. A adoção continua, quer dizer, não tem... E quem continua, e quem tem as adoções atuais, elas podem ser renovadas. Elas são renovadas automaticamente. Então, se a pessoa está cuidando do canteiro, está melhorando a cidade, está cuidando da praça, seja quem for o próximo governo, não pode chegar e dizer, não, agora eu não quero mais, porque agora a nossa filosofia mudou. Isso foi bem elaborado para ser um plano de governo e não de administração. Não de administração. Porque quando é da administração só, chega no próximo, eu faço se quiser, se não quiser, eu não faço. E tanta coisas boas, como tu colocaste, às vezes não deixa de se fazer, simplesmente porque não é do mesmo governo. Eu acho que realmente isso tem que ser um plano de governo. Tivemos a felicidade de ser um plano de administração, melhor dizendo, desculpa. Independente de quem seja, ele continua. Não, perfeito, porque na realidade dizem que a pessoa que vai viver 130 anos já nasceu, né? Sim, e nós esperamos que essa pessoa seja a Andréia, né? Por causa do movimento Paz, porque senão vai complicar, né? Então, nós precisamos eleição. Mas tu fez a colocação correta. Sim. O que às vezes nós cansamos é que, como pessoas, como população, como integrantes de uma cidade, é justamente isso. Tu vê uma ação dando muito certo. E, de repente, essa ação cessa por questões políticas. Não estou falando especificamente dessa. Sim. Então, nós, como cidade, também, nós pensamos nesse momento que aquela coisa, nossa, estava funcionando tão bem, né? A grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Isso eu falei, é fato. Eu falei, tem que ser... E assim, ó, eu sei, o Marcos e o André me conhece que eu sou um cara muito falador. Eu gosto de falar das coisas que acontecem. E tirar foto também, né, Pastor? Não é só falar, né? Eu falei de um exemplo da Escola BenTV, do trabalho que tem feito, que é uma escola municipal, né? Mas eu poderia falar também aqui, não, né? Dizendo assim, é só a escola pública que funciona, de como a iniciativa privada também funciona. E vou dar um exemplo, e aí pega o gancho, que é a ginástica. A ginástica é um clube privado, que poderia simplesmente cuidar só do seu umbigo, né? Esse dia eu estava olhando uma reportagem ali de quantos trabalhos sociais a ginástica tem em parceria com o município, ou do seu próprio organograma ali de trabalhos dentro do ano. Então, quer dizer, não é só a iniciativa, não é só o município que consegue fazer as coisas sozinho, mas que as parcerias dão certo. E a ginástica é um belo exemplo disso. E por que estou citando, Marco? Porque isso tem que ser citado realmente nas oportunidades que se tem. Porque outros clubes poderiam fazer igual. A Sociedade de Aliança também tem um projeto muito bacana em relação ao tênis com a comunidade. Então, todos fazem, mas isso é bacana que tu está falando, porque isso não é dizer porque é o Marcos ou quem está fazendo, mas um grupo de pessoas que estão lá hoje pensam assim. Exatamente. Pensam que não basta nós termos aquele ambiente, nós estamos dentro de uma cidade. E nós precisamos dessa cidade. Eu não posso viver naquele meu mundinho em relação a isso, né? O que a doutora Andréa comentou na questão, eu vou erguer meu muro na minha casa, vou botar caco de vidro em cima do muro, vou botar grade e vai acabar em relação a isso. Não, nós precisamos estar dentro dessa cidade. Mas volto a dizer que existe uma nova fórmula de fazer a política da cidade, que é sair e ir até a população em relação a isso. E promessas feitas antes deverão ser cumpridas, que é mais que um plano. Não existe plano de dizer assim, vamos mudar a nossa cidade em 4 anos. Isso não existe. Ou 8 anos. Né? Tu precisa ter uma mudança de uma nova filosofia de cidade, do reaproveitamento, da questão de todos têm que cuidar do seu lixo, todos têm que cuidar da sua água, todos têm que fazer isso. E isso passa a ser algo que tu tem que fazer isso. Mas tu consegue quando tu te apodera daquele local. Não, esse local é meu, eu tenho que cuidar desse local todo, não só do pátio ou da sua casa. Né? Um dos segredos, André, também é o planejamento, né? Por exemplo, eu faço parte de uma entidade importante da cidade, que é a UJR, que a gente tem lá um envolvimento com mais de 1.100 crianças, inclusive uma parceria com a ginástica, né, no futsal. Recentemente, a nossa diretoria se reuniu para projetar, para pensar os próximos 5 anos. O que queremos da UJR daqui a 5 anos? Acho que um dos segredos também pensando do movimento é sempre estar à frente, né?
Eu acho que além da vontade de agir e de tu mobilizar pessoas para isso, um dos segredos realmente é o foco, né? Tu tem que estabelecer a tua área de atuação e os resultados que tu deseja dentro daquela área. Não adianta tu querer abraçar tudo, né? Tem aquele velho ditado, quem muito abraça, pouco aperta, né? Então, o movimento, ele tem os seus resultados em um pouquíssimo tempo de existência, né? Nós vamos agora para 2 anos, justamente porque nós nos focamos na área da segurança, né? E trabalhamos em cima de princípios. Como eu estava falando antes, por exemplo, um dos nossos princípios é atuar dentro da questão da paz, da aproximação, da conciliação, do agregar forças. Então, toda a ação que nós fizemos está baseada neste princípio. Tudo aquilo que vai ao lado contrário disso, a gente não participa. Por exemplo, sexta-feira nós tivemos na Lomba Grande, né, para resolver, para ajudar, para se integrar no problema da falta de segurança de Lomba, né? Então, muito mais do que levar uma resposta imediata para aquela comunidade, foi fazer com que eles entendessem a necessidade de ter um comportamento que agregasse a comunidade e as forças de segurança na busca de uma alternativa. Né? Então, o Movimento Paz ele trabalha desta forma, com o foco dentro do seu objetivo e com princípios que levem as pessoas a se motivarem também a fazer parte. Porque também existem muitas entidades, empresas, projetos, onde tu não tem nem resultado, e as pessoas não querem mais participar de nada que não dê resultado, porque a nossa agenda ela é muito cheia, né? Ninguém gosta mais de participar de reunião, onde o resultado da reunião foi marcar uma nova reunião. Ninguém gosta disso mais, né? E também as pessoas elas querem ter valores dentro daquela ação. Por exemplo, tu fazer o bem é um valor que tu está plantando dentro de ti e é um valor que tu está espalhando por onde tu passa. Tu não vai só realizar uma ação para o bem, mas tu vai estar ensinando outras pessoas, através do teu exemplo, a também realizarem o bem. E esse compartilhar de ações, esse ensino que vai sendo multiplicado, que motiva as pessoas a se integrarem no Paz, para ver um novo resultado, não só agora, mas também de futuras gerações. Porque a partir do momento que eu me comprometo em realizar uma ação na área da segurança, que às vezes não sou eu diretamente que vou ser beneficiada, mas vai ser um grupo, uma comunidade, uma outra cidade, porque hoje o Movimento Paz ele saiu de Novo Hamburgo, né, ultrapassou esses limites, hoje está em 7 estados do país. Então, o que a gente faz lá no Rio de Janeiro, nós não vamos ser beneficiados aqui em Novo Hamburgo, mas o sentimento de tu poder ser útil, de tu poder realizar, de tu poder ajudar a transformar uma sociedade é muito mais importante do que aquele benefício direto, que às vezes é o que te motiva para agir. Né? Então, eu acho que é muito importante isso que tu trouxe do planejamento. E tu vai conseguir planejar a partir do momento que tu tem um foco, né? Que tu determinou, então, o objeto e o objetivo da entidade ou da ação que tu quer realizar. Completando o que a Andréia... mas eu acho que beneficia, Andréia, mesmo sendo no Rio de Janeiro, porque isso serve de exemplo para outras, e acaba nós, seja só através da motivação de se sentir bem, de saber que isso está abrangendo o país inteiro, já nos deixa, acho que, muito feliz. Mas a pergunta era como é que se faz para nós termos uma cidade melhor, para nós termos um ambiente melhor, para nós termos uma comunidade melhor. Mexa-se, né? As pessoas têm que parar um pouco e sair um pouco do Facebook, porque o Facebook é um mundo virtual, as pessoas têm que entender isso, é virtual, e começa a fazer alguma coisa também. Que bom seria se tu colocasse lá no Face uma varinha mágica, né, resolvesse. Então, não, mas pode continuar com o Face, não tem problema nenhum, mas de vez em quando tu pega o telefone, pega o endereço do Pensando no Novo Hamburgo, de como é que eu posso ajudar. Não tem tempo? Pode ajudar às vezes com material. Liga para o Paz, para a Andréia, não tem tempo, não tem, porque às vezes as pessoas acham que tem que estar sempre a presença física. Nem sempre as pessoas têm esse tempo. Mas você tem, às vezes, ideias, você tem, às vezes, algo que às vezes falta, que como o Marcos colocou, que é o financeiro, que pode ser pouquinho, tu acha que é pouquinho para ti, mas para qualquer entidade é muito. Você pode adotar uma praça, você pode adotar um canteiro. Quer dizer, há coisas simples que dá para fazer que vai te tornar tu feliz, a tua família feliz, a tua cidade melhor, o teu país melhor, mas tu tem que se mexer.
O Facebook, volto a dizer, ele é legal, etc. Mas ele é virtual. Não adianta tu ficar o dia inteiro só criticando, tu entendeu? Porque há um momento na vida que tu vai ter que sair da frente do Face, se mexer e fazer isso. Ou ajudar uma entidade, ou tu mesmo melhorar a tua calçada, a tua casa, melhorar o teu bairro. E, claro, você paga imposto, tem que ser cobrado. E aí, como o Marcos estava dizendo, quando você paga, claro que nós temos que cobrar um melhor aplicativo sempre de todos os impostos que nós pagamos, né? Isso não tira o direito de eu vou fazer aqui e não cobrar. Tem que cobrar sim, mas tem que se mexer um pouco mais, porque senão realmente fica sempre para alguns fazer aquilo que você poderia fazer. Mas é uma questão que tu comentaste, Pastor. Eu acho que está certo, nós temos que nos mexermos, cada um tem que se mexer. Mas cito o exemplo aqui da Vale TV, né? Mando um abraço para o Rodrigo. A Vale TV, há pouco tempo atrás, fez um sábado, onde ela fez o planejamento da TV. Ela sentou todos juntos e disseram, não, onde que nós queremos ir? Daí, qual é o planejamento da nossa cidade hoje? Aonde nós queremos ir? Entende? Aonde que nós queremos ir como cidade? E isso vai ser feito pelo prefeito e tal? Não podemos dar essa incumbência à questão de uma pessoa resolver o problema da cidade. Tu tem que fazer a cidade participar num todo. E volto a dizer, um planejamento tu não faz para amanhã, para o ano que vem, não. Qual é o nosso planejamento para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos? Aí entra essa questão, entende? Que tu falaste das redes sociais, o Facebook e tudo. Isso são coisas de agora, nesse momento. Se nós postarmos que estamos aqui nesse momento, ok, nós vamos ganhar tantas curtidas, né? A Andréia sempre ganha mais curtidas do que eu. E tu, Plácido, tu pode ter certeza em relação a isso, né? Concorrência desleal. Vai ser uma concorrência desleal, mas isso é 15 minutos. Depois de 15 minutos, a vibe é outra. E nós precisamos ter claro em relação a isso, né? Qual é o planejamento da nossa cidade para que todos andem na mesma direção? Porque senão eu vou pensar que eu preciso recolher o lixo e meu vizinho vai dizer, não, eu tenho que aproveitar a água, o lixo eu não recolho. Todos têm que ter o mesmo caminho. Nós vamos para mais um intervalo dos nossos apoiadores culturais. Voltamos na sequência com o nosso canal aberto, debatendo essa semana como podemos juntos melhorar o dia a dia da nossa cidade.